Carenagem de moto, zero. Manete, zero. Zerinho novo. Os dois. Olha só. Tem coisa aqui que meu irmão nem sabe. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. Bom dia, mais um dia, começando mais uma segunda-feira. Vocês estão curiosos aí para saber o que eu estou fazendo depois que eu falei de viagem? Basicamente isso. Dormindo, lendo, e é isso. A Kombi está parada lá fora, com o pneu, os pneus já estão murchando. E para não ficar sem fazer nada em casa, aqui na casa do meu irmão, eu estou recuperando algumas casas abandonadas que ele tem lá embaixo. Daqui a pouco eu mostro para vocês como está sendo essa recuperação. Eu vou escovar os dentes, fazer o café, tomar um cafezinho aqui e logo desço lá embaixo para continuar a jornada. What you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe?
Essa daqui é uma das casas aqui que o meu irmão tem, que a bagunça tá virada nos 70. Tava dando uma olhada aqui, tem coisas muito interessantes aqui, ó, como volante de um carro, meu, completo o volante, bonzinho, novo, não sei, da GM, carenagem de moto, zero, manete zero, zerinho novo, os dois, olha só. Tem coisa aqui que meu irmão nem sabe. Eu já tive moto, vou ser bem honesto. Já tive moto custom e cross. Mas assim, eu não conheço muito de peças, né? Eu não sei se alguém conhece que marca é essa premium aqui, esses manetes, se é bom ou não. Bonito, o bicho é. Ó. Bonito. De qualidade. Agora se é bom ou não, não sei. Tem bastante coisa aqui. Guidon, ó, guidon. Vamos ver o que tem mais aqui. Tem mais manetes aqui, ó. Ah não, isso daqui é para colocar o guidon da moto, né? Você para... Ah, não sei, vamos ver aqui. Não sei, mas ó, novinho, mais uma peça aqui. Mesma marca. Então tem bastante coisas legais aqui, né? Então o que acontece? Eu vou dar uma arrumada aqui, mas eu vou preparar um espaço aqui para guardar esse monte de documentos. Tem muito documento. Capacete. Capacete novinho. Certeza foi usado poucas vezes. Olha só. O capacete aqui é bom. Ó. Peça novinha de moto aqui, ó. Tem muita coisa, meu. Tem muita coisa. Pra vocês terem ideia. Rádio HT novinho na caixa aqui. As outras partes dele tá ali, caída ali. Relógio, perfume, um monte de coisa. E a ideia aqui... Vamos ver o que é isso aqui. Ah, carenagem de moto, ó. Outra. Então, na verdade, as duas laterais daqui, ó, da MT-07, tá vendo, ó? Novinha. Acho que nunca foi usado isso daqui. Então a ideia é arrumar um espaço para guardar essas coisas. Tem muita coisa aqui, zero, janela nova, porta, bateria ali, eletrônica nova. Então, rádio aqui, ó. Você vendo que isso não funciona mais, né? Funciona, mas carro nenhum quase tem mais rádio, é kit multimídia digital, né? Então, mas tem que guardar. Olha só, painel de moto zerado, a caixa tá ali, ó. Zeradinho o painel da moto aqui, ó. Poxa. Ó, zerado. Vamos ver o que a gente encontra mais aqui. Cara, zerado, isso aqui é a parte do escapamento da moto, meu. Olha só. Aquela parte lá do fundo. Nunca foi usado, cara. Meu irmão tem umas coisas que ele nem sabe aqui, meu. O que é isso? Vamos ver. Zerado, ó. Eu não sei, peça de moto também. Da Yamaha, ó. Isso daqui é uma das caixas que eu abri, né? Depois a gente abre outra e vamos ver o que a gente encontra por aqui. A ideia hoje não é nem limpar aqui. Deu curiosidade de mexer para ver o que tinha aqui e a gente está encontrando essas coisas. Olha
só. Essa daqui, ó, parece que essa peça aqui já tá um pouco zoadinha aqui, ó. Parece que alguém caiu de moto e aqui, ó, arranhou aqui onde prende o guidão, tá vendo, ó? Eu não sei. Enfim, deixa aqui. Apesar de estar novinha, aqui tá como se tivesse passado uma lixa, alguma coisa pegou aqui em cima. Mas tá novinha a peça. Na moral, nunca nem pegou rosca aqui, ó. Nunca nem pegou rosca. O que é isso aqui, mano? Vamos ver o que é isso aqui. Bora ver. Agora a curiosidade é minha. Alguém sabe o que é isso? Ó, tá zero, também nunca foi usado. Nunca foi usado. O que tem mais aqui? Ó, eu encontrei essa peça, não sei o que é isso, mas isso daqui, dentro dessa caixinha, zerado também. Não tenho ideia para que serve. Ideia nenhuma. Tem mais coisa aqui, ó. Ah, isso aqui eu sei, né? Isso aqui é o pisca. Aqui é o pisquinha, zerinho, ó. Zero, nunca usado. Mais peça aqui de carro. Ó, novinho. Mais peças novas aqui. Tudo zero, tudo zero. Parece que nunca foi usada. Eita, poxa. Ó. Isso aqui deve ser o suporte que é colocado ali em cima do guidão para segurar, para prender o guidão da moto aqui, ó. É o que me parece. Ah, isso aqui eu sei, né? Isso aqui é para engatar a marcha da moto. Primeira, segunda, terceira, quarta. O pezinho do câmbio da moto. Mais lâmpadas. Não sei o que é. Zero também. Acabou. Deixa eu devolver essas coisas ali, né? Primeira coisa, né? Eu vou ter que preparar um espaço aqui aqui, né? Talvez ali em cima do banheiro para colocar todas essas peças aqui, nova ou não nova, documento. Porque aqui no chão o negócio tá ficando desse jeito aqui, ó, pegando umidade e infelizmente isso daqui pode se deteriorar, né? E eu não sei se um dia ou não meu irmão vai precisar dessas documentações. Se ele falar que pode jogar fora, eu boto fogo em tudo. Mas eu acho que o ideal é guardar e deixar ali, como faz uns dias que eu não vejo, deixar tudo guardadinho aqui e conseguindo espaço aqui.
né? E ir arrumando isso daqui aos poucos. Esse é o primeiro passo. Ó a mão. Tá suja. Muito pó, muita coisa aqui, cara. E eu acho que, né, aqui eu só dei uma olhada aqui de alguns minutos, achei aqui quase uma moto completa aqui montada, né, meu? Brincadeira, não é quase uma moto, mas um monte de peças de moto zerada, novinha. Provavelmente alguém tinha uma moto aí e mudou as características, tentou mudar as características da moto, comprando peças novas e acabou não usando e ficou tudo aqui, ó, dentro dessa caixa aqui. Agora eu vou dar uma arrumada aqui e vamos ver o que a gente acha mais, né? Mas assim, a ideia não é arrumar essa casa aqui hoje, tá? A ideia é terminar de arrumar a casa lá embaixo, a outra, a última lá do fundão, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, terminar a limpeza dela lá. Quando eu terminar a limpeza eu mostro lá como ficou. E terminar de limpar o mato aqui, que já faz uns 4 dias que eu tô limpando esse mato e eu não termino nunca, e hoje a ideia é terminar. E é isso. E depois, lá pra... hoje é segunda? Quarta ou quinta-feira eu começo a mexer aqui. Até quinta-feira eu termino de limpar esse mato. A casa lá embaixo eu termino de limpar hoje. Hoje eu termino de limpar ela, vai ficar ok. Depois só vai ficar precisando ali de uma pintura, de alguns pequenos reparos, mas vai ficar perfeita. E vou começar e tentar terminar de limpar os matos, né? Que tem muito mato aqui ainda nessa casa. E hoje também a ideia é tentar limpar esses matos aí, que não tá nada fácil. E aí, pessoal, essa aqui é a casa do fundo, a edícula do fundo, né? Que eu dei uma limpada agora. Depois de limpar o mato ali em cima, eu peguei nela aqui para terminar o resto de trabalho que faltava, né? Faltava recolher alguns lixos, alguns matos. Toda essa área aqui, ó, tava tomada pelo mato. O muro também tem uns buracos e nasce mato nos buracos. Olha só aqui, ó. Tipo esses aqui, tá vendo? Eu nem tirei tudo, mas deu para tirar aí 90% dos matos que tava aqui. Então eu recuperei essa casa aqui. Recuperei não, né? Só dei uma limpada. Olha, o que eu te falo? É uma casa boa. Tá com muito tempo que não foi pintada, muito tempo que ninguém esteve aqui. O telhado tava ruim, tava dando infiltração na laje, tava deixando a casa úmida. Mas eu acredito que agora que eu arrumei o telhado lá em cima, a casa não vai ficar úmida, né? O ideal era comprar telhas novas e trocar as telhas, porque
Ainda vai cair um pouco de água na laje, porque as telhas estão em uma situação precária. Porque a cozinha, olha como tá sujo isso daqui. Mas assim, se vocês observaram a primeira casa, aí vocês vão ter ideia de como que tava essa casa aqui, entendeu? Tava terrível. O banheiro também. O banheiro até que não tinha muita sujeira aqui dentro não, mas a cozinha, a sala e o quarto, o que tinha de sujeira aqui dentro, agora só falta mesmo uma lixada na parede, uma pintada. Aqui é o quarto, né? Tinha um monte de móvel velho, colchão velho, um monte de coisa velha, eu joguei tudo fora. Mas assim, a edícula aqui, se der uma limpada, uma pintada e pequenos detalhes, igual isso aqui, ó, tá vendo? Tem pequenos detalhes, isso aqui, ó, que é só raspar e passar massa corrida. No teto ali em cima, ó, tá caindo as tintas ou massa corrida, coisa antiga, né? Acho que faz anos e anos que isso daqui não é pintado. Dá uma lixadinha ali, uma raspadinha, passar uma tinta, isso aqui zera. O quarto, deixa eu ver, o teto do quarto tá melhor, mas também precisa, porque tem uns ou outro pedaço assim para arrumar, ó. Precisa dar uma arrumada. Deixa eu ver o teto da cozinha. Por incrível que pareça, o teto da cozinha tá melhor. Mas em compensação, olha as paredes como tá suja. Eita, coxa. Mas enfim, isso daqui é o que eu queria mostrar. Como eu falei, eu dei uma higienizada nessa casa aqui. Eu dei uma... recolhi os lixos, limpei os matos. Tava nascendo até mato aqui dentro da cozinha, meu. Tava em cima da pia ali, tava nascendo mato. Eu não consigo entender como nasce mato em cima da pia, né? A reformada nessa casa eu acho que seria a melhor situação possível, porque ia ficar uma edícula bacana aqui. Nem só para guardar as coisas, mas também para... vai ter alguma... reunir a família, os amigos, desce aqui para baixo, faz a bagunça aqui. E não precisa nem as pessoas invadirem a casa do meu irmão lá em cima. A casa que logo logo vocês vão ver eu falando um pouco porque eu estou parado, porque eu estou fazendo essa reforma aqui, né? E porque eu estou aqui de favor na casa do meu irmão. Vou ser bem honesto, muito honesto mesmo. Isso que eu estou fazendo aqui é até uma forma de retribuir o favor que ele está fazendo para mim, entendeu? Deixando eu morar na casa dele sem me cobrar nada, gasto água, energia, internet. Então isso daqui na verdade é uma forma de agradecimento. Eu não sei expressar, olha, obrigado que você está por isso, eu não sei falar em palavras, mas talvez em pequenas ações igual essa daqui é uma forma de agradecimento, sem precisar falar nada. Tô falando aqui agora, né? Agradecendo assim muito pelo apoio que meu irmão vem me dando, vem me auxiliando, vem me ajudando. Eu sei também que ele sabe que quando ele pode trabalhar, fazer as coisas dele, que eu estando aqui, ele sabe que eu vou cuidar das coisas dele, né? Igual, às vezes fica alguns dias sem aparecer na casa dele, depois ele aparece. Ele sabe que eu acabo ajudando nesse sentido, mas não é só isso, né? Eu acho que o momento é difícil e logo mais eu explico aí na frente aí do vídeo. Eu já expliquei em vídeo passados, mas o porquê eu tô passando por todo esse processo aqui. Mas é isso. Hoje foi puxado. Meu irmão, agora tá na hora de subir, tomar um banho, esquentar uma marmita, comer e fazer mais 5, 6 marmitas, que é para a semana, né? Que eu cozinho para a semana inteira. Aí depois eu mostro como que eu faço. Não nesse vídeo, em outros, que isso aqui já tá longo. Pessoal, o viajante Michel parou por um tempo. Eu saí para viajar, teve um motivo. Eu já falei nos vídeos várias vezes que teve um motivo, você já sabe os motivos, mas se alguém tem dúvida eu posso falar de novo, né? Mas assim, cara, Deus é bom. Quer saber? Preocupado? Eu tô angustiado, não preocupado. Eu tô angustiado porque eu nunca fiquei dependente e dependendo de ninguém. E nesse exato momento eu dependo de família e é muito ruim isso, né? Não consigo trabalhar, minhas contas bloqueadas. Mas assim, eu não vou ficar preocupado. Eu deixo na mão de Papai do Céu e
aos poucos as coisas vão se acertar e eu tenho muita fé nisso, né? Andando com fé eu vou, porque a fé não pode falhar. E aí pessoal, tudo bem? Então assim é a maioria dos meus dias, né? Então a maioria dos meus dias é assim: acordo de manhã, tomo um café, desço ali embaixo para dar uma arrumada numas bagunças, numas casas abandonadas que tem ali embaixo na casa do meu irmão. Ele tem algumas casas aqui, né? Tem essa daqui que ele mora. Quando eu filmo dentro de uma casa, essas coisas, é essa casa dele aqui, tá bom? Onde o meu irmão mora. Ele trabalha muito, às vezes nem vem para casa, então fico a maioria do tempo sozinho aqui. Então ele tem outra casa aqui embaixo alugada e tem mais duas casas lá no fundo, né? As duas casas lá do fundo estavam praticamente abandonadas, né? Uma delas eu limpei todos os matos, tirei todos os lixos e tá limpa. Precisa agora dar uma pintada, uma restaurada, e aí ele vai ver se vai alugar, o que ele vai fazer naquela casa. Aí tem uma segunda, né? Aí tem a segunda casa, como vocês viram aí no vídeo, que tem entulho lá embaixo, tem muito entulho. E aí eu vou ver como que vou fazer a limpeza daqueles entulhos ali. Tem muito papel, muitos livros velhos, muita coisa. E aí eu preciso ver como que eu vou dar um fim naquelas coisas ali, né? E sem falar aquele mato, né, que vocês viram aí, que é o mais difícil para limpar, que quer que eu te fale, meu? Minhas mãos cheias de calo, ó só isso daqui. Ó, mesmo usando luvas, né? A minha mão tá cheia de calo. E aquele mato é o mais tenso, né? Que é debaixo do sol quente, mas tem que fazer, né? Então, para vocês que queriam saber o que eu tô fazendo, né? Todo esse tempo que eu tô sem postar vídeo, né? Todo esse tempo que eu estou sem postar vídeos nenhum, é isso, né? Vocês já sabem, não posso trabalhar, minhas contas bancárias estão todas bloqueadas pelo processo a qual eu já falei que estou passando. Tô correndo, né, com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo para arquivamento desse processo e um possível ressarcimento desses 3 ou 4 anos que eu estou sem poder trabalhar por conta de um processo, digamos assim, mal feito, né? Eu não sei como que a justiça vai lidar com isso e com a seguradora por tudo aquilo que eu já falei. Depois eu explico novamente qual foi o processo que eu estou passando, mas se alguém tiver dúvida aí no canal tem 2 ou 3 vídeos já falando sobre o assunto, mas se alguém tiver dúvida aí eu retorno a falar de novo sobre o processo judicial a qual eu estou passando injustamente. Eu costumo falar que as leis são uma jaula invisíveis para as pessoas, uma jaula que ela vai definir ali teus direitos, tuas obrigações e teus deveres. Você não vê grades te prendendo, mas você é cheio de regras te prendendo, né? Na psicologia o pessoal chama de superego isso daí, né? Quando você tem controle dos seus instintos primários. E as leis elas vieram justamente para isso, para colocar controles ou grades invisíveis para você não cometer atrocidades. Essa é a realidade, né? E isso tornou a sociedade muito mais humanizada, né? Só que às vezes essas leis ela não funcionam, na verdade, né? Quem tem mais recursos, quem tem
quem indica, quem tem amizades, às vezes acaba se safando de problemas grandiosos e acaba enterrando uma pessoa viva ou enjaulando uma pessoa socialmente correta dentro dessa grade invisível e ela não pode fazer nada, né? Então é exatamente isso que eu estou, enjaulado dentro de uma grade invisível. Até parece que eu tenho liberdade, mas eu não tenho liberdade, né? Eu estou totalmente enjaulado. Eu não posso trabalhar porque minhas contas financeiras, bancárias estão todas bloqueadas. E com as contas bloqueadas eu tinha 2 financiamentos que eu não pude mais pagar. Eu não pude pagar por quais motivos? Se eu não trabalho, ou se eu não tenho contas bancárias para receber meu dinheiro, as empresas não têm como me contratar e pagar. Empresa nenhuma paga com dinheiro para você. Hoje nenhuma, desconheço. Aliás, eu acho que eu nunca recebi com dinheiro na mão. A maioria das empresas que eu trabalho, ou que eu já trabalhei, elas pagam através de transferências bancárias, né? As minhas contas bloqueadas, umas dívidas que eu tinha que hoje devem estar monstruosas, não sei nem como vou pagar essas dívidas. E por ser uma pessoa que trabalha vinculada ali à área financeira, contábil, fiscal, você com o seu nome no SPC e Serasa, você não vai conseguir emprego nunca. E é o que está acontecendo comigo. Então um processo judicial injusto me enterrou praticamente vivo. Me enjaulou de uma forma que eu não consigo fazer nada, me locomover. Graças a Deus ainda eu posso ficar aqui na casa do meu irmão aqui de favor. Eu acho que às vezes eu até atrapalho, né, a rotina do meu irmão. Às vezes vou para casa de alguns amigos, às vezes não vou na casa da Ângela. E é isso. Vivo praticamente desse jeito, né? E sobre a minha saúde, só para dar um feedback aqui para vocês, graças a Deus eu estou bem melhor. Cheguei aqui em São Paulo muito doente mesmo. Fiz todo o tratamento pelo SUS. Quero falar que foi muito rápido. Fiz exame de sangue, exames de carrologia, exames de fezes. Assim, um exame completo, né? Então eu não tive problema quase nenhum. Ele só pediu para refazer o exame de fezes, mas tudo ok. E a minha vitamina B12 estava muito baixa, então eu tive que tomar 3 injeções para reposição de vitamina B12. E de resto, estou excelente, graças a Deus. E aí eu estou só aqui mostrando para vocês como que está sendo minha rotina, meu dia a dia aqui em São Paulo. Eu vou descansar porque amanhã tem mais, amanhã eu vou começar a arrumar essa casa aqui de baixo que eu mostrei para vocês, a segunda, que muita sujeira, muito entulho, muita coisa velha, que só cria rato, mofo. Vocês viram os papéis todo embolorado ali, tudo sujo, uma nojeira danada. As paredes da casa tá trincada, rachada, teto tá caindo, precisa ver como que vai recuperar aquele telhado. Tem um monte de coisa para fazer ali. Só essa casa aí que tem 1, 2, 3 cômodos ali, uma área de serviço. Eu acho que para um cara que não sabe fazer esse tipo de trabalho igual eu, vou demorar praticamente uns 2 meses para tirar toda a sujeira, dar uma limpada e recuperar aquilo que eu consigo fazer, né? E tem coisas que vai depender do meu irmão, se ele vai comprar material de construção, as coisas para dar uma arrumada. Se não, eu só tiro os lixos, dou uma organizada ali e sobre a recuperação da casa depois ele vê depois como que vai fazer. Mas é isso, pessoal. Essa está sendo minha rotina aqui em São Paulo, tá? Lendo bastante, tomando café, que eu não poderia tomar café essa hora, que eu não vou dormir. Aí eu acordo cedinho, destruído, correndo com a defensoria para resolver o meu problema jurídico. E se Deus quiser, até o final desse ano eu consigo resolver essas pendengas, já começo a trabalhar novamente e já começo a traçar novos ciclos, né, para a minha vida. Mas ó, muito obrigado.